Trilhas da Democracia de hoje encerra a série de programas sobre a luta pela igualdade e pela diversidade na política e na sociedade em geral, entrevistando a vereadora de Salvador, Maria Marighella, do Partido dos Trabalhadores. Maria, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, esse espaço de discussão, debate e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Maria. Ei, Marco, querido, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por dividir esse espaço importante que tem sido esse espaço de defesa da democracia. Nós que vivemos um golpe bem duro em 2016, nós que estamos aí vivendo dias muito difíceis, muito duros, precisamos, né, desses espaços, dessas rodas, dessas giras de debate, mas sobretudo de corpo, abraço, elo, luta pelo amanhã, esse amanhã que não está dado. Então, nesse clima, nessa trilha, nessa gira, dou um salve a todos, todas, todes que estão por aqui conosco. Maria, no final de 2018, no último comício de Fernando Haddad no Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa, todas se lembram do choque causado pelo discurso, pela fala do Mano Brown. Eu estava, nesse dia, acompanhando o comício e me recordo do impacto que foi a fala do Mano Brown, dizendo que o PT, as esquerdas, precisavam retornar às bases, né? Um olhava para a cara do outro, assim, meio incomodado, mas, ao mesmo tempo, provocado, né? Eu gostaria de te ouvir sobre o que significaria um retorno às bases ou um aprofundamento daí das bases quando o assunto é arte e cultura. Por favor, Maria. Olha, eu vou tentar não me perder nessa pergunta, porque ela traz em si muitas camadas. Primeiro, um salve a Mano Brown, salve Racionais, MC, salve essa galera, potência pura da arte e da cultura brasileira. Mano é uma figura que eu respeito imensamente, talvez um dos maiores intelectuais da atualidade, um artista que vem aí botando o dedo na ferida, como tem feito artistas, intelectuais, gente da cultura. Acho que ele tem uma presença na vida do país bem singular, e eu queria primeiro mandar um salve a Mano Brown. Mano, acabei tendo, né, um vínculo não de proximidade, ou seja, nós não somos amigos, mas Mano Brown, ou seja, além de fã, de uma pessoa que o admira, o respeita, acabou se vinculando a Marighella. Eu queria trazer um pouco isso, quando Isa Grinspoon, minha prima, né, sobrinha da minha avó Clara Scharf, cineasta, convida Brown para fazer a trilha do documentário Marighella, ali naquele 2011, quer dizer, foi gravado desde 2009, enfim, naqueles primeiros 2000, e aí, Mano não conhecia Marighella, não sacava muito, e quando ele começa ou seja, encontrar Marighella, falar de Marighella, entender Marighella, ele fala assim, gente, esse cara é nosso, né? Esse cara é nosso, esse cara é meu, esse cara. E ele toma conta um pouco dessa identidade Marighella. E Racionais, então, tem uma responsabilidade enorme da conexão da memória Marighella com as periferias, com as novas periferias, com as periferias contemporâneas, né, com o mundo 2000, né, com esse século XXI. Ele tem uma conexão muito forte. E aí depois, Wagner Moura, que vai fazer a ficção Marighella, convida então Brown para fazer o próprio Marighella. Então Brown compõe o Mil Faces de um Homem Leal para o filme de Isa e depois é convidado para fazer o Marighella de Wagner Moura. Depois ele não consegue, e aí seu Jorge faz o Marighella lindamente, mas Mano Brown é, de algum modo, uma espécie de conexão, né, de Marighella com as juventudes, e isso me comove imensamente. Então, eu tenho muito respeito, né? A gente se atravessa, a gente se acompanha, esse mano a mano dele, enfim, acho que ele é uma figura que me mobiliza imensamente, não posso deixar de dar esse depoimento.
Eu não respondendo a Brown, porque ele me toca, me mobiliza, me convoca, me chama, mas a primeira coisa que eu queria trazer aqui, Marco, é que eu não gosto dessa coisa de ir às bases, né? De ir a algum lugar, criando uma cisão entre nós e eles, né? Acho que a primeira coisa no Brasil é tentar encontrar dispositivos anti-segregação, né? Nós sabemos que a escravidão no Brasil, né, o processo de escravidão de 3 séculos, de mais de 3 séculos, eles estão em nós através das segregações, dessa segregação que nos acompanha diariamente. E eu estou muito interessada, né, como artista, como uma pessoa da cultura, como agora vereadora de Salvador, agora como entrando, entender qual é o espaço do comum. Ou seja, qual é esse ambiente que nos faz todo, que nos faz comunidade, né? Ou seja, entender a diversidade encontrando comunidades. Eu estou muito interessada, eu tenho convicção de que o século XXI é o século da afirmação das agendas da diversidade. Se o século XX recorreu às unidades, eu acho que o século XXI nos traz como levantar as bandeiras da igualdade, reconhecendo a diversidade, né? Então, eu sinto que o século XXI nos desafia e sinto que os movimentos feministas, os movimentos negros, os movimentos LGBTQIA+, eles nos convocam a pensar essa agenda, né, multitudinária, que é uma agenda que não recorre às unidades, né, mas que recorre a nos reconhecermos sujeitos de um tempo em nossa diversidade e ao mesmo tempo, como um horizonte comum de reivindicação. Então, eu quero fazer essa provocação porque tenho muito... eu reajo muito a essa ideia de ir a algum lugar, né? E eu acho que nós precisamos constituir os espaços do comum, isso me interessa. Voltando à dimensão da cultura, acho que o Brasil tem essa cultura tão pujante, tão potente, tão diversa, tão rica, tão parte de nós, como, por outro lado, uma espécie de miopia, cegueira, programada para o não reconhecimento dessa força por parte dos poderes, dos políticos, da política. Eu acho que a gente fala muito em cultura, né? Todo mundo fala cultura como algo de valor, sabe falar a palavra cultura, mas tem muita dificuldade de agir, sentir, fazer, promover políticas reivindicando a cultura no centro do desenvolvimento do Brasil. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, do que a gente está falando quando a gente fala cultura? Eu queria voltar um passo atrás, dizendo o seguinte: a cultura foi o meio pelo qual povos, sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados, humilhados, subalternizados, escravizados, puderam no Brasil se afirmar. Isso, Marco, é de uma riqueza, de um valor, de que qualquer partido, né, do campo progressista, qualquer governo chamado progressista, precisa primeiro reconhecer essa riqueza, esse valor. Então, cultura não pode estar ali nas últimas páginas dos orçamentos, ou dos planejamentos, dos programas, dos orçamentos, naquele cantinho, sabe ali? Aquele cantinho na cereja do bolo, chamando artista para abrir comício. Cultura não é isso. Cultura é a afirmação de uma identidade de um povo. É aquilo que nos confere humanidade. É aquilo que faz com que nós, seres humanos, interagimos, né, com outros seres vivos. É o modo pelo como vivemos. E se a gente quer criar um processo de igualdade, justiça, democracia, precisamos nos reconectar com essa dimensão cultura. Então, cultura faz com que... A cultura, Maria, não sei se você concorda, mas é um dos mecanismos, um dos instrumentos fundamentais de resistência contra a necropolítica de que fala o Mambembe, né? Sim, não, e acho que é disso... Povos colonizados, né? A identidade cultural, as práticas culturais sempre representaram um espaço de resistência que não passa pela martirização do homem-bomba, etc., né? Mas sim de vida. Exatamente. Né? É exatamente esse espaço de afirmação da presença vida. Olha, eu sou uma vida, eu sou sujeito.
né? E não aceitarei ser subordinado, colonizado, e, ao mesmo tempo, né? Então, a afirmação dessas identidades, a afirmação dessa existência, a afirmação dessa subjetividade é a resistência, é o contra-ataque, e, ao mesmo tempo, é a afirmação, é o campo de imaginação. Mujica falou recentemente, nessas jornadas da democracia, assim, a minha geração, né, a dele, acreditava que, democratizando os meios de produção, teríamos um homem novo. Ledo engano, se não mudar a cultura, nada muda. Então, acho que a cultura segue sendo um ativo de afirmação de um modo de viver, de vida, mais justo, mais igual. E mais, a cultura, ela faz o seguinte, Marco, eu, né, trago a minha cultura e converso com você e posso dialogar com você em pé de igualdade. A cultura é esse dispositivo de produção de afeição. Eu tenho dito, você não cria política, Marco, não se cria política sem reconhecer o outro, aquele que é diferente de você, seja qualquer outro, sem que aquele outro, né, seja parte de você. A cultura faz isso, né? A cultura diz, eu sou o outro, eu sou diferente, mas eu sou um ser, né, como você, e esse diálogo é extremamente positivo para a promoção de política. Eu sou afetado pelo outro, né? Eu me afirmo e sou afetado e afeto, né? Então acho que tem aí um dispositivo muito importante. Portanto, é um instrumento de promoção de democracia, de igualdade, de comunidade, de comunhão, de promoção de linguagem, de afirmação de amanhã, de imaginação. Então, é um campo assim, extremamente potente. E acho que quando o Brown fala isso, ele fala, olha, tem uma vida, velho, tem uma vida por aí. E aí, em toda parte, em todo canto. Então, assim, enquanto os programas, esses de meio-dia, né, que querem colocar os territórios populares como espaços de morte, de ataque, de violência, disso, daquilo, a periferia está borbulhando. As periferias, eu não vou falar a periferia, porque tem 1000 periferias, 1000 formas de ser periferia, e isso está vivo, está vibrando. Olha, ontem foi o dia, eu vou falar ontem, porque é como a gente está gravando, eu sei que isso vai aí, 1000, mas assim, no dia... Isso, no início, né, no dia em que nós voltamos regimentalmente, né, do recesso parlamentar, começamos o ano legislativo, nós tivemos uma mensagem, né, do prefeito aqui de Salvador, à população, à Câmara, etc., e coincidentemente, quer dizer, coincidentemente não, e no mesmo dia em que nós voltamos regimentalmente, que é o 2 de fevereiro, é a nossa festa de Iemanjá aqui. Então, eu saio do parlamento, eu saio do espaço do parlamento, eu saio do espaço da oficialidade política, né, com prefeitos, vereadores, a institucionalidade, o espaço da com as instituições, né, e vou para a festa de pescador, a festa de Iemanjá, a festa de terreiro, para cultura. Marco, ali é política pura, assim, aquilo que está acontecendo no território, a festa, o modo de organizar, o modo de viver, e as instituições criam, né, símbolos e signos que não estão conectados com espaços que são extremamente vivos e que estão produzindo política radical, com modos de vida, com modos de fazer. Então, o que eu diria dessa fala de Brown, e falando que ela pode ser lida de diversas coisas, o que eu acho, e que eu sinto, e o que eu queria trazer aqui, é que a política institucional precisa ser ocupada de né, amarretadas por essas formas de vida muito mais vivas, muito mais saudáveis, muito mais parte de nós, né? O que eu sinto é que a política, tanto os parlamentos, sindicatos, partidos, eles vão se enclausurando. Por quê? Porque a ideia do poder é se permanecer poder. A questão não é que o que está na rua não é política. A questão é que o poder, ou de maneira programada, ou de maneira ou programada mesmo, né, feita, né, intencionalmente, ou, né, com o tempo você vai fazendo a manutenção daqueles poderes, vão se criando castelos, muros,
espaços é um pouco a nossa herança patriarcal, né? Ou seja, você vai ali acumulando, é o processo de acumulação, né? É o processo de patrimonialização que existe mesmo dentro dos partidos da esquerda, ditos de esquerda, progressistas. Então, os sindicatos, partidos, movimentos organizados, com o tempo, eles vão também se patrimonializando, eles vão também acumulando, eles vão também se tornando menos porosos às experiências de transformação da vida. E acho que o que, para mim, bate de Brown é um pouco essa provocação. Véi, deixa a vida entrar, deixa a vida entrar, sabe? As mulheres estão tomando tudo, estão ocupando, sabe? Os LGBTs, as LGBTs, né? Há um mundo das mulheres, né? O povo preto. Gente, larga o osso, vem para cá. Tem vida, tem vida. O que você fala, Maria, é uma proposta de nova cultura política, na verdade. Exatamente. E esse teu discurso cabe perfeitamente a uma instituição chamada universidade, né? Universidade pública. Precisa se arejar. E eu tenho defendido nos últimos tempos, não apenas defendido, mas praticando a importância da extensão universitária. Lógico, sem abrir mão da pesquisa, do ensino, mas a extensão universitária é fundamental para o arejamento dessa instituição que construiu muros em torno de si, que é a universidade. Maria, essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela não estava no roteiro, mas eu não poderia deixar de ser. Eu sei muito bem que daria um outro programa essa discussão, mas eu gostaria de te ouvir a respeito. Nessa necessidade, no caráter fundamental dessa abertura para o outro, qual o mal causado, e eu estou falando aqui de maneira proposital, estou levantando a bola para você chutar e marcar um golaço. Qual o mal, eu vou colocar mal entre aspas, né? Representado, qual o problema representado por artigos como o do Antônio Risério na Folha de São Paulo, os artigos sistemáticos do Demétrio Magnoli, né? De Leandro Narlock, só para ficar em 3 nomes, esses artigos que, nesse momento, procuram levantar a discussão sobre racismo reverso. Isso não seria a construção de uma pauta que não condiz com o momento político que nós vivemos hoje no Brasil? Olha, eu vou ser bastante direta, assim, bastante direta. Tem intelectuais do Brasil que estão precisando escutar, né? Acho que o mundo ele vai girando, né? Ele vai virando e tem momento da vida política, da vida em que é preciso ouvir mais. Acho que tem muita gente falando e falando bobagem quando o momento é de escuta. Eu fiz uma piada assim, tem intelectuais brasileiros que podiam morrer em berço esplêndido por sua... Enfim, né? Porque já produziram tanto, mas preferem uma morte trágica. Acho que no momento de crise, nós estamos numa encruzilhada, né, da história. Nós estamos numa crise, é uma crise, dizem que é sanitária, é econômica, mas obviamente é uma crise política, de modelo de sociedade. Nós estamos naquelas quinas da história, né? Talvez até no início do século XXI, dizem, né, que os anos 20 representam aí os inícios de ciclo. Dizem, né, que o século XX começou em 22, né? A gente pode fazer várias provocações. Eu sinto que nós estamos num processo de transição, e aí muitas transições, né? Climática, de cultura, de mundo, de modelo. Acho que a gente está em crise, colapso, caos, e penso que precisamos ter muita atenção. Acho que recorrer, né, a simplificações não nos ajuda. Eu tenho convicção, Marco, tenho falado sobre isso, sabe que o PT, que é o meu partido, fala muito em reconstrução, e eu tenho
provocado a ideia de refundação. Ou nós verificamos, né, ali como você, né, que é um professor pesquisador, né, você sabe que na pesquisa científica, ou você verifica o fundo, a natureza daquilo que você quer superar na sua pesquisa, ou então você fica o tempo inteiro trabalhando nessa superficialidade. Eu acho que o Brasil, o mundo, precisa verificar o fundo daquilo que nos causa, né, as nossas maiores dores, essas feridas muito abertas. A questão racial no Brasil, ela é central. Qualquer pessoa hoje que queira investir esforços neste amanhã, no debate do amanhã, acrescentar, vai precisar encontrar com a fundação dessa Sociedade Brasil, que foi urdida, né, no genocídio da sua população originária, isso é inquestionável, na escravização de pessoas, né, e num processo brutal de colonização, que ainda nos acompanha, nos assombra, nos assusta, mesmo espaços livres como o espaço da liberdade, é um espaço também de produção permanente de tentativas de colonização. Então, eu não enxergo possibilidade de saída, de imaginação, sem a verificação dessas condições, né, colocadas, impostas sobre nós por séculos. Então, você não consegue uma superação em 20 anos, em 10 anos, em 15 anos. Eu acho que você consegue isso com uma perseguição. Então, esses intelectuais não me interessam mais, me interessam aqueles e aquelas que estão hoje pesquisando, né, esse mundo em construção, né, ao mesmo tempo verificando fundo, né, passado, presente, futuro, memória, e eu me interesso muito por essas provocações. Maria, você atuou na construção, na aprovação da Lei Aldir Blanc, não é? Que, entre outras medidas, ela não se resume a isso, entre outras medidas, ela cria o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura durante a pandemia da Covid-19. Eu queria que você dissesse qual é a condição material, objetiva, mas também as condições subjetivas, né? O adoecimento mental, se você puder também tocar nesse assunto, desses trabalhadoras da cultura, da cidade de Salvador, que é uma cidade que, assim como Recife e Rio de Janeiro, respiram arte e cultura, né? No centro e nas periferias, como você fez referência há pouco, né? Existe uma máquina que funciona, que roda o ano inteiro, não apenas durante o carnaval, mas também nas micaretas. E eu imagino que você deve ter uma condição de dizer o quantitativo, inclusive, de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras que ficaram desassistidos durante esse período. Por favor, Maria. Vou começar falando um pouco que eu fui gestora, estive gestora de cultura por 10 anos, e eu quero dizer assim, da alegria que é ocupar esse espaço de gestão no campo da cultura. Eu vou falar bem rapidinho, Marcos, se você me permite. Vocês sabem, né? Eu nasci Marighella e já nasci na política e já nasci no Brasil em plena ditadura militar. Então, a política, para mim, sempre foi esse lugar de presença, de quase onipresença na minha casa, na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, era um espaço extremamente violento. Vocês podem imaginar que eu nasci com meu pai preso, minha avó exilada, meu avô assassinado. E foi no teatro, nas artes, que eu pude encontrar um espaço meu muito próprio. E aí me tornei uma criança que faz teatro, uma adolescente que faz teatro, muito jovem fazendo teatro profissional. E me torno uma ativista, né, através da cultura. E nos anos, né, dos governos Lula e Dilma, aqui na Bahia, Jacques Wagner cria uma experiência muito importante de política pública para a cultura nesse Brasil dos primeiros 2000, e nesse contexto é que eu me torno gestora da cultura,
e faço essa junção, né, entre política, né, no seu sentido imenso, né, nesse sentido que eu aprendi, de transformar a vida das pessoas, com as artes. Então, eu misturo, né, ancestralidade, essa ancestralidade política com aquilo que é muito próprio meu, que eu mesma me fiz, e isso me mobiliza e eu me torno, então, gestora da cultura, e eu tenho muita alegria de me apresentar dessa maneira. Eu sou mesmo atriz, mas eu adoro me apresentar como gestora da cultura, né, de políticas, e trabalhei em diversas instituições, e sim, é verdade, quando vem a pandemia, eu estava assessora especial da secretária de Cultura do Estado da Bahia, que eu tenho uma alegria enorme de ter convivido, de ter sido, e é ainda minha amiga Arani Santana, e eu estava assessora da secretária desde 19, perdão, quando o Bolsonaro ganha a eleição, né? Então, Bolsonaro se torna um principal inimigo da cultura brasileira, com políticas de ataque frontal, e Arani me convida para assessorar a Secretaria de Cultura da Bahia, mas me coloca numa posição extremamente importante que eu queria colocar aqui, que é, entre tantas agendas institucionais, acompanhar a Comissão de Cultura da Câmara de Deputados. E aí, Benedita é a presidenta naqueles anos, né, 19 e 20, e com Jandira Fegali, Maria do Rosário, Érica Cocai, enfim, Áurea Carolina. Então, uma comissão de cultura muito forte, que tem um papel fundamental de conter os avanços, as violações dos direitos ao campo da cultura que Bolsonaro ia ali empreendendo. Então, esse trabalho próximo à comissão, né, não sendo a comissão, mas como assessora, me colocou ali dentro, né, me conectou, né? Então, o Estado fez essa conexão e eu estava com esse papel quando vem a pandemia. E então, esta Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados é a primeira a reagir. Então, antes mesmo dos estados muito ciosos da responsabilidade, né, com a questão da saúde propriamente dita, então foram governadores e prefeitos, e aqui a gente precisa falar do consórcio Nordeste, né, o consórcio de governadores do Nordeste, que aqui foi um efeito enorme de conter, né, a ausência de resposta do Ministério da Saúde logo que vem a pandemia. Os estados com muita dificuldade de tratar a questão de cultura. E aí eu volto àquela primeira pergunta, né, de a dificuldade dos executivos incorporarem a fala cultura como uma fala central, preocupados com a saúde. Então, a Comissão de Cultura da Câmara faz o seu primeiro gesto, que é colocar, protocolar, que na época era o 1075, a Bené, a presidenta da comissão, vai lá e coloca o projeto emergencial de apoio à cultura. Outros deputados e deputadas vão colocando outros projetos, esses projetos são apensados e eles seguem tramitando sozinhos. E tem em Jandira Fegali, que depois vai virar relatora do PL, uma grande timoneira de articulação nacional. E o que a gente tem no primeiro semestre de 2020 é um processo extremamente vivo, articulado, com uma vitória inédita da cultura, que é a aprovação por quase unanimidade no Congresso Nacional de aprovação da lei Aldir Blanc, dando nome, né, ao nosso compositor morto durante a pandemia, que o Ministério sequer coloca uma mensagem de pêsames nos afetando a todos. Então, esse é um pouco o processo que eu queria dividir aqui com vocês. Isso envolveu sociedade civil, gestores, parlamentares, claro, parlamentares federais, então deputados, senadores, mas também os parlamentares dos estados, gestores de todo o Brasil. Eu, ao lado de Arani, participando das reuniões do Fórum de Secretários Nacionais, secretários do Nordeste, enfim, prefeitos e prefeitas, né? Toda a organização em torno dos prefeitos, enfim, e sociedade civil, movimentos ativistas, movimentos organizados, movimento das artes, enfim, da cultura popular,
isso gerou, Marco, e a sociedade, falando cultura, o direito à cultura, foi um processo muito rico. Eu nunca tinha vivido nada parecido em termos de mobilização, mesmo num processo tão duro, de ataque a direitos, violento, inédito para a gente, que era da pandemia. E a lei, então, ela é votada e começa a executar. Então, a primeira coisa, né, a primeira resposta ao bolsonarismo é aprovar um projeto de cultura dessa grandiosidade, nesses termos, com esse tipo de acúmulo. Essa é uma vitória. Essa é uma vitória do campo da cultura, essa é uma vitória do povo brasileiro, foi uma vitória da sociedade brasileira. Então, pela primeira vez na história do país, 3,8 bilhões foram descentralizados de maneira simultânea para estados e municípios, como preza aí, né, o Sistema Nacional de Cultura. Então, foi a primeira experiência assim radical do sistema. Nós conseguimos destravar, né, o Fundo Nacional de Cultura, conseguimos articular no contexto do decreto de emergência recursos especiais e suplementares para isso, conseguimos articular o sistema de cultura, conseguimos organizar municípios, estados. Então, foi uma vitória, e todos nós, né, cada brasileiro, brasileira, cada fazedor de cultura que participou vai levar para sempre essa experiência. Então, a lei falava 3 coisas: proteger o trabalhador e a trabalhadora da cultura, aquele que está mais precarizado. Então, era o auxílio emergencial, um auxílio inédito. Proteger espaços, e esse debate sobre espaços fala muito sobre essa pergunta do Brown, né? Ou seja, os espaços são lugares, territórios, ambientes de produção de cidadania, de democracia nos territórios. E, obviamente, tinha o terceiro elo, que era o fomento propriamente dito, que era o investimento em novas obras que poderiam ser realizadas durante a pandemia, reforçando não só o trabalho desses artistas e realizadores de cultura, mas também entendendo que era a cultura, foi a cultura que nos salvou durante aqueles 6 meses mais duros em que todos ficamos confinados. Então, a lei falava disso. Bom, e assim foi, isso se realizou, isso foi executado, inclusive com a força dos gestores, que em muitos estados e, sobretudo, municípios, não tinham sequer equipe para execução. Ou seja, a gente não tem uma institucionalidade robusta na cultura, a gente não tem, nos municípios menores, corpo técnico, né, para execução de recursos, e a gente ia ali se apoiando. Então, isso aconteceu como podia acontecer, com alguma dificuldade, mas também com a potencialidade do campo da cultura. Mas eu queria trazer isso que você pergunta, o que isso revela? Aí eu queria trazer. A primeira coisa é que os problemas da cultura, eles são muito prévios à pandemia. Então, por exemplo, eu sou uma mulher da cultura, eu sou uma atriz. Marco, eu não tive licença maternidade. Eu passei a minha então, a primeira coisa é o reconhecimento de que a cultura é feita por trabalhadores e trabalhadoras. Eu tive numa reunião com a CUT, faz pouco tempo, eles me convidaram como parlamentar, e eu fiz uma brincadeira, né? Porque fiz uma brincadeira, uma provocação que eu divido aqui com vocês. Eu falei, olha, eu estou muito honrada de ser convidada para uma reunião com a CUT, porque trabalhador da cultura nem é conhecido como trabalhador, né? Nem é reconhecido como trabalhador. Então, eu também estou provocando as centrais, os sindicatos, de reconhecer a cultura como campo de trabalho, que precisa de organização, de mobilização, de apoio, de amparo, de políticas específicas e próprias. Então, acho que a primeira coisa que fica... Isso é interessante, Maria, é a colocação do artista, daquele que faz cultura, num campo que não é o campo das relações de trabalho, né? Eu não pertenço ao trabalhador, então daí a importância de se referir a essa população como trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da arte, né? E como tais necessitam de uma série de direitos regulamentados. Talvez seja Exatamente.
junto aos Então, trabalhadoras domésticas, né, um grupo que se encontra alijado da regulamentação, né, no campo e da luta por direitos, né, entre os sindicatos. exatamente. E aí, quando as pessoas vinham, Maria, eu falei, gente, eu vivi isso. Eu fiz teatro, Marco, com até 8 meses de gravidez, com a barriga aqui, fazendo teatro. No outro dia, eu não podia fazer mais teatro. E eu não tinha um real, gente. E foi aí que eu disse assim, gente, eu sou uma trabalhadora das artes, eu sou uma trabalhadora da cultura. Passei uns perrengues gigantes, porque não tive licença maternidade, tinha... Gente, então não é a pandemia, o trabalho da cultura, o trabalho das artes, ele não é um trabalho continuado, ele tem interrupções. Nós fizemos uma interrupção numa crise sanitária, mas é da natureza do trabalho das artes e da cultura, a interrupção é um pouco como a prática da pesca, que tem um defeso. Então, eu comecei a provocar, né? E as pessoas começando, porque a gente se vira, porque a gente faz tudo, porque nossa galera, quando para, vai vender brigadeiro, vai vender salgadinho, vai dar aula, sabe? Quando não está fazendo teatro, vai dar aula de manhã, vai dar aula na escolinha, vai fazer não sei o quê. Então, vai se virar. Olha, eu, quando atriz, uma época, eu trabalhei divulgando bacalhau, explicando que o bacalhau brasileiro não é português, é da Noruega. Então, assim, a gente vai se virando, né? Então, assim, não tem o negócio, não tem a produção, não tem não sei o que lá, vai vender o bacalhau da Noruega. Então, de repente, para tudo, para todo o Brasil parar e dizer, gente, essa gente é trabalhadora da cultura e essas pessoas precisam de direitos. Então, não só direitos de assistência, né, do auxílio, mas previdência, né? Então, assim, é um conjunto de percepções que foram, digamos assim, ampliadas. Elas não aparecem na pandemia. Elas se colocam na vida pública na pandemia, porque isso acontece não com 1 ou 2 a cada 2 meses, mas com todo mundo ao mesmo tempo. E isso nos conferiu identidade de classe trabalhadora. E foi duro, é violento, mas isso colocou a crise no seu lugar, né, no ponto. E acho que o próximo ciclo político, a gente tem discutido isso muito, né, num programa do presidente Lula, precisa tratar o campo do trabalho das artes com as suas especificidades, seja através dos auxílios, seja através da previdência, de regras, de contar essa experiência profissional, enfim. Então, isso nos trouxe, bem como manter espaços, né, culturais e outras. Então, essa experiência da crise e da lei, ela trata a lei, ela dialoga com a crise, mas ela precisa permanecer na vida como horizonte de luta ainda por muito tempo, porque se a cultura e as artes formam um campo fundamental do desenvolvimento, da produção de democracia, de experiência humana no Brasil, ela precisa ter os amparos legais e institucionais para que esse trabalhador, essa trabalhadora, essa atividade se manifeste em plenitude na vida do país. Então, hoje, e muitas experiências, então isso também nos deu a dimensão da produção de números, então, muitas pesquisas em torno do mapeamento desses trabalhadores e trabalhadoras. Hoje estamos entre 5 e 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, aqui eu participei, né, acompanhando à distância, mas com muita curiosidade, de uma pesquisa do OBEC, né, que é o Observatório da Economia Criativa. Então, universidades, grupos de pesquisa, secretarias estaduais e municipais começaram a investir esforços nos seus sistemas de informação. Aqui em Salvador, né, a Fundação Gregório de Matos vai trabalhar com o SMIC, né, que é um sistema municipal de indicadores e informações da cultura. Então, tudo isso é um fenômeno de resposta à crise, né? Trabalha com números, com dados, com informações, com auxílio, com direitos, com assistência, né? Com um tipo de assistência social dedicada a esse grupo trabalhador.
Então, o próximo ciclo político vai ter que dialogar com esse dado concreto, com isso que aconteceu. Bom, logo quando nós ganhamos a eleição aqui em Salvador, né, vocês sabem, eu me tornei vereadora nessa eleição de 20, e eu posso contar isso depois, mas um dos nossos primeiros gestos foi apresentar 2 projetos de indicação. A Secretaria Municipal, de indicar ações para a retomada da cultura, e um outro projeto de indicação para a execução dos recursos do Carnaval, entendendo cultura não só com seu núcleo de fazedores e realizadores, mas entendendo a cultura no seu sistema cultura, né? Que envolve catadores e catadoras, que envolve costureiras, que envolve serviços diversos em torno dessa ecologia. Então, a cultura não é só um campo de trabalho deste campo, mas ela promove uma ecologia em torno de si, feita de muito trabalho precário, e acho que extremamente importante para a gente verificar. Essas provocações, essas indicações geraram algumas políticas, ainda ao nosso sentir muito insuficientes, porque há hoje no Brasil, né, se há no Brasil o campo da extrema-direita que ataca diretamente a cultura, que avança sobre a cultura, que interdita a cultura, porque sabe que a cultura ela é inimiga do projeto da barbárie, há também uma direita colocada na vida política do Brasil, uma direita liberal, tradicional, né? A direita tradicional que hoje está articulada com uma agenda liberal, que obviamente privilegia a agenda dos eventos, a cultura subordinada ao turismo, uma cultura subordinada ao capital, que também não é capaz de responder aquilo que a gente precisa, que é o nosso campo da cultura, que é um campo mais diverso, mais vasto. E acho que é isso. Maria, você é uma mulher multidimensional, né? Eu teria aqui uma pergunta para te fazer, como professora, como mãe, como artista, como neta de Marighella e Clara Schaff, mas eu gostaria, como parlamentar, mas eu gostaria de insistir na pergunta na tua dimensão gestora. Você disse, né, ficou praticamente uma década, né, envolvida na gestão da arte e da cultura, seja no governo estadual, seja no governo federal. E a minha pergunta é: o que diferencia uma gestão da arte e da cultura de governos petistas dos governos de direita e de extrema-direita? Quais são, se você pudesse sintetizar, quais os princípios reguladores da ideia e da prática da gestão cultural, da gestão artística nos governos do PT, inclusive fazendo uma crítica, pensando na possibilidade, oxalá, do retorno do presidente Lula à presidência da República em 2023? Bom, essa pergunta é bem cabulosa. Vamos lá. Vamos fazer, bom, mas vou tentar responder tranquilamente. Eu comecei falando isso. Cultura é o meio pelo qual sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados puderam afirmar. Todo mundo faz cultura, gente. Cultura é algo que está, mesmo em situações de subserviência, subalternização, assédio, violência, as pessoas promovem cultura. A cultura nos acompanha, a cultura está em toda parte. A cultura está em nós, né? Então, a gente precisa entender que cultura é algo que é do sujeito. É aquilo que nos confere humanidade e ninguém nos tirará. Né? Então, eu trago a cultura como uma grande agenda de insurgência, emancipação, etc, etc. A questão é, as políticas, o governo, as instituições, né, as institucionalidades, as oficialidades, esse sistema, né, ele pode transformar isso, né, algo do sujeito, né, para emancipar, ou seja, usando o seu papel emancipador, ou o seu papel ou seja, de aproveitar a dimensão cultura para subjugar,
encarcerar, né? Então, acho que a gente precisa ter muito isso. Nós precisamos falar cultura para quem, para quê, em que projeto. Acho que a gente precisa entender os projetos, que mesmo dentro de partidos iguais, né, o mesmo partido, existem projetos distintos. Para a gente ir direto ao ponto do que eu estou falando, eu faria uma provocação. A minha pergunta é: a cultura servindo a um projeto, né, de constituição de poder ou de desarranjar o poder, né, distribuir o poder? Eu diria, é um projeto de acumulação de capital, porque a gente sabe que a cultura ajuda muito a acumulação. A gente sabe que a história da cultura, muitos grupos políticos, econômicos acumularam, né, através da cultura, através da arte, criaram projetos, né, o próprio imperialismo se inspira a projeto cultura para circunscrever, para dominar. A gente sabe que a cultura serve a um projeto também, eventualmente, de dominação. Então, acho que tem muitos dados que a gente precisa colocar aqui nessa roda. Num primeiro momento, eu diria isso: o quão a cultura está a serviço do capital, ou o quão ela está a serviço de um processo de distribuição. A cultura é um valor, a cultura é uma riqueza, é uma riqueza em nós, é em si uma riqueza em nós, mas nós precisamos verificar o projeto. E aí você fez as provocações, né, do campo da esquerda, no campo da direita liberal ou do campo da extrema-direita. Eu diria que a extrema-direita hoje no mundo, eu tenho insistido nessa tese, Marco, que a extrema-direita no mundo é essa, que ataca a cultura, ataca a universidade, ataca a educação, né? A universidade como campo da educação, ataca a ciência, ataca a pesquisa, ataca a comunicação, ataca o pensamento livre. Porque a extrema-direita em todo o mundo precisa desses expedientes, né, de produção de fake news, de aniquilamento de reputação, porque ela precisa interditar o debate público, ela precisa interditar o próprio sentido da política, que é o sentido do diálogo, e ela precisa interditar através do aniquilamento desses espaços de diálogo para se afirmar no mundo. A extrema-direita em todo mundo é a expressão da violência, né, que dá passagem ao projeto ultra-neoliberal, que é a versão mais violenta do capitalismo hoje no mundo, que é essa máquina de moer gente no seu mais alto grau. Então, como esse projeto ele não é votado nas urnas tranquilamente, nenhum trabalhador fala: eu vou votar nessa retirada de direitos, né? Eu vou retirar eu vou votar nesse estado mínimo, né? Eu vou retirar, eu vou tratar do negacionismo, né? Então, como a pessoa não faz isso de maneira consciente, você precisa criar esse espaço de ataque sistemático para que a agenda capitalista e ultra-neoliberal ela tenha passagem e ela possa ser hoje incorporada por parte das pessoas de um conjunto da sociedade que convivem com essa experiência. Então, eu não tenho mais dúvida que a extrema-direita no mundo faz esse papel, que é manter o capitalismo no mundo. Bom, você tem a direita liberal que faz ali o controle, que não recorre, entre aspas, aos expedientes de violência máxima, mas, obviamente, faz o controle do Estado, se locupletando do Estado e mantendo o controle da agenda econômica no mundo. E, obviamente, não para distribuir, mas para seguir acumulando. E aí, nesse processo de direita tradicional, que obviamente é liberal nos modos, é liberal nos princípios, mas, obviamente, absolutamente subordinada ao interesse do capital, ela trata do quê? Dos grandes eventos, né? Ela trata com o turismo, ela trata dos grandes grupos econômicos, ela trata com esses mecanismos de fomento que privilegiam territórios, que privilegiam a força dos grupos econômicos. Então, é uma democracia, só que não, né? É uma democracia, só que não. Ou seja, é uma democracia com controle, como diria a Marighella, né? O problema da democracia brasileira é seu problema de origem, é o seu conteúdo de elite. Então, a cultura brasileira, né, é essa formada ali
nesse ciclo dos anos 80, 90, as leis de incentivo, elas são extremamente liberais e tratam dessa manutenção e privilégio das classes que seguem operando a vida, né? Fazendo a manutenção dos privilégios da população rica, branca, etc, etc, etc. E claro, e aí você tem o campo progressista, tendo o PT como seu maior, com a maior experiência política desse campo, que desorganiza isso, e aí acho que o governo Gil é um marco dessa transição, que vai dizer, opa, não, a gente não vai aceitar a acumulação no Sudeste, a gente não vai, nem nas capitais, a gente vai precisar trazer uma dimensão de pontos de cultura, e aí vai desarranjando essa manutenção e esse controle desse campo. Isso não é uma coisa fácil, nós sabemos, e eu posso falar isso, que o PT, de algum modo, não fez oposição ao capitalismo, ou seja, o PT, na verdade, cria um ambiente de constituição de direitos, mas muitas vezes abraçado com o capitalismo, né? Muitas vezes dialogando com os bancos, e aí nessa experiência petista tem experiências dentro dessas experiências, então algumas mais exitosas nessa da descentralização, da reorganização desse campo, e com transversalidades muito importantes, que é a cultura com as universidades, com a descentralização das universidades, pontos de cultura, trazer o próprio Fundo Nacional de Cultura, criar, por exemplo, uma experiência inédita como a experiência da Ancine. Isso é uma política específica para o campo das artes, mas, obviamente, que essa experiência é tensionada o tempo inteiro com outros interesses, né? Um interesse que habita sobre o patrimônio. Então, essa linha, ela nunca está livre, né, para seguir sua reta de democracia. Ela está sempre sob a mira do capital. Não é à toa que os maiores bancos hoje são os grandes patrocinadores, então Bradesco, Itaú, Unibanco, né, naquele conglomerado. Então, tem muita coisa aí nesse meio, tem muita disputa por fazer, e nós defendemos a cultura como esse espaço de promoção de emancipação, democracia, bom, não sei se eu respondi, mas acho que a gente precisa articular a cultura com esse projeto e visão de sociedade, e agora diria que com o acúmulo do debate sobre a questão ambiental. Eu acho que esse debate virá com força para o próximo ciclo, né? Nos afastarmos do projeto desenvolvimentista e mergulharmos a cultura atravessando as diversas frentes de ação. Acho que tem muita coisa vinda aí. Acho que o presidente Lula vai ter muito trabalho pela frente de colocar na vida política do Brasil um projeto contemporâneo que seja capaz de articular a cultura e essas outras agendas, a agenda antirracista, a agenda ambiental, a agenda feminista. Você sabe que a Bolívia sofreu golpe, e quando a Bolívia volta do golpe, volta com o Ministério das Culturas, decolonização, despatriarcalização. Eu sinto que esse deve ser o horizonte e perspectiva nossa, petista, em tratarmos cultura século XXI. Esse programa está sendo gravado no dia 3 de fevereiro, e a sua exibição vai se dar no final de semana do dia 6, dia 7 de fevereiro. E foi exatamente no dia 6 de fevereiro de 2015 que aconteceu a chacina do Cabula. São 7 anos da chacina do Cabula, quando 12 jovens negros na Vila Moisés, em Salvador, foram brutalmente assassinados pela polícia militar. Ao mesmo tempo, né, nós estamos em meio agora à barbárie que foi cometida contra o congolês Moise Kabangambi, brutalmente assassinado num quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E eu não poderia deixar de recordar, né, daqui a pouco nós estamos próximos também de mais uma passagem do assassinato igualmente brutal do mestre Modo Katendê, né, que
foi em 8 de outubro, dia do martírio do Che Guevara, dia do nascimento do meu filho, Henrico, né? E eu gostaria de te ouvir sobre episódios de brutalidade, o assassinato de 12 jovens negros, um congolês morto a pauladas, né? Moa sendo morto com facadas, inúmeras facadas. Qual o significado, como fazer com que esses episódios não voltem a acontecer, como é necessário sempre relembrar esses tristes episódios da nossa barbárie, do genocídio contra o povo negro que é feito, seja no varejo, individualmente, seja em chacinas. Por favor, Maria. Poxa, esse é um debate que leva um programa inteiro, né? Vamos tentar aqui, primeiro, afirmar. É a barbárie. Eu vou falar uma coisa. Quando houve o golpe, né, contra a presidenta Dilma, isso é outra coisa, desculpe misturar as coisas, mas assim, eu só quero dar como exemplo, assim, quando houve o golpe, né, para mim o golpe contra a presidenta Dilma no Brasil, contra o povo brasileiro, foi dado naquele 17 de abril de 16, na cena da admissibilidade do impeachment. E para mim, né, Marighella, neta de Marighella, quando o Bolsonaro dedica o voto dele à Ustra, que naquele momento é o torturador da mulher, sujeito objeto do processo de impeachment, o Brasil ali avança a linha da civilidade. Daí que eu digo que tudo que acontece no Brasil hoje me indigna, mas não me espanta. Né? Porque a gente precisa entender o que nos indigna do que nos espanta. Porque nada depois que a gente cruza a barreira da brutalidade. A gente precisa entender quando se cruza a bandeira da brutalidade. E nós estamos vivendo cenas cotidianas de brutalidade e isso está entorpecendo a sociedade brasileira. Muita gente não está entorpecido, nós não estamos, mas tem gente entorpecida com cenas brutais e violentas diárias nos telejornais ao meio-dia. São senhoras, senhores, famílias, vendo cenas brutais dadas a conta-gotas nos jornais, telejornais, né, programas de violência. E isso está sendo feito, né, dia após dia, durante anos. A produção da imagem do povo preto, né, sendo reduzida a essa imagem. Nós cruzamos essa linha. Nós não cruzamos ontem, nem anteontem. Nós cruzamos lá atrás. Nós precisamos inaugurar um processo, né, de punição, porque o processo o Brasil, Estado brasileiro, não passou pelo seu processo de transição, de justiça de transição. O Brasil não puniu os agentes de Estado responsáveis nem pela escravização da sua população, nem pelo último, né, o grande processo de ditadura civil-militar. A gente precisa tratar dessas coisas, o Estado brasileiro precisa tratar dessas questões, porque nós precisamos dar um basta à barbárie. Essa linha cruzada, porque quando você faz os processos de transição sem punição, sem a verificação desses pontos, você naturaliza e normaliza na vida pública que está ok. E não está ok. O que aconteceu com esse cidadão congolês que veio ao Brasil ser abraçado atrás de novas oportunidades de vida é violência, é barbárie, é racismo, é xenofobia, é barbárie. Ou seja, são dimensões inaceitáveis. Mas eu quero dizer que o Brasil é um país que matou em 2018 uma parlamentar e não conseguiu responder à sua população esse crime. O Brasil atravessou
a linha entre civilidade e barbárie. E nós precisamos, nesse próximo ciclo de retomada da democracia, porque nós precisamos falar, as pessoas me perguntam, Maria, o golpe, eu falei, o golpe foi dado em 2016, nós estamos sob um golpe de Estado, só que nesse caso parlamentar, jurídico, midiático. A gente precisa tratar isso, transicionar, né? E essa transição nos exigirá verificar o 16, o 64, né? O 1500. A gente vai precisar corrigir institucionalmente, né, a transição dos processos de violação de direitos para um processo de democracia. Então, é bem complexo que a gente vai precisar girar, né? É um processo de giro de direitos humanos. Então, os movimentos, né, negros do Brasil, os movimentos antirracistas estão com tudo, os movimentos por direitos humanos estão com tudo, mas o Estado brasileiro tem que assumir sua responsabilidade. E aí você fala do Cabula, o Estado da Bahia é responsável. O Estado da Bahia tem responsabilidade com essas mortes, e ela só será restabelecida quando de um processo de justiça. Primeiro, da punição daqueles que cometeram o ato de violação, assim como a reparação à família das vítimas. Nós precisamos, no caso do Cabula, de um processo de memória, falar do Cabula. Começa a falar, dizer o que aconteceu. O silêncio invisível, botar por debaixo do tapete, não nos ajuda. Nós precisamos de justiça e nós precisamos de punição. Da verdade, primeiro, desculpa, a memória, a verdade e a justiça. E reparação. Então, são componentes, e nós vamos precisar criar as condições necessárias, né, para trazer isso à tona. E para trazer, né, essa questão. A gente vai precisar tratar o Cabula. Nós vamos precisar tratar o Cabula. Eu não tenho dúvida que a gente vai precisar tratar o Cabula. A Bahia vai precisar tratar, Marco, a morte de 2 homens que foram mortos porque roubaram ou supostamente iriam roubar 2 pedaços de carne. Eu estava ontem com Preta Ferreira, com Carmen Silva, elas estão aqui em Salvador. Quem roubou de quem? Quem roubou de quem? Furtar uma carne não é roubo, é fome. Se alguém tem fome no Brasil, quem roubou de quem? Então, quem rouba porque tem fome já foi roubado há muito tempo. E é esse o Brasil que nós estamos vivendo, que atravessou a linha da civilidade há muito tempo. Eu respondi outro dia uma conversa, né, na Universidade de Harvard, em que o meu interlocutor perguntava sobre a brutalidade, exatamente o que você estava me perguntando, e eu falei, qual é o nível de brutalidade permitida? Porque ele dizia assim, eu nem me lembro mais, mas era uma coisa assim, nós já avançamos todas as doses de brutalidade, e eu pergunto, e qual é a dose de brutalidade permitida? Nós devemos ser intransigentes com a brutalidade. Com a brutalidade, com a barbárie, não se negocia. E acho que o que a gente precisa afirmar como povo é com que a barbárie não se negocia. Não existe nível de barbaridade nem brutalidade permitida. Qualquer brutalidade é sempre contra todos nós. E é por isso que esse ano é um ano de lutas, não só para eleger Lula, não só para recompor a democracia, mas, sobretudo, qual o projeto que nós vamos votar. E não só votar como um ato burocrático, mas qual o projeto que nós vamos abraçar, fazer corpo, levante, bandeira, semente amanhã. Porque o Brasil que foi não nos interessa mais. Esse Brasil do amanhã, ele precisa ser fundado, né, com muita mão, braço, corpo, inteligência, sentimento, mas também com o desafio de dizer, com a barbárie, nós não negociamos mais. Então, acho que é isso que a gente espera para 22, energias renovadas, um levante por todo o Brasil,
por novo modelo de desenvolvimento, por uma nova sociedade que começa conosco, né? Que não virá de fora para dentro, mas que será reivindicado e erguido como um arado por todos nós. Maria, a gente chega ao fim do Trilhas da Democracia, esse programa que levanta a memória, revive a memória dos 12 jovens assassinados em 6 de fevereiro de 2015, na chacina do Cabula, Moa do Catendê, em 8 de outubro de 2018, o congolês Moise Kabangambi, e outro negro inscrito na história da esquerda brasileira, do movimento comunista brasileiro, assassinado também em 4 de novembro de 1969, o seu avô Carlos Marighella. Em nome dessas memórias, dessas vidas brutalmente assassinadas, que, na verdade, são apenas alguns exemplos desse genocídio praticado contra o povo negro do Brasil, que o Trilhas da Democracia hoje foi gravado. Imagino que você compartilha também desse mesmo sentimento. Muito obrigado, Maria. Gostaria muito de, numa próxima oportunidade, num outro governo, a gente conversar sobre maternismo. Mas isso fica para 2023, numa outra conjuntura. Muito obrigado, Maria. Obrigada a você, Marco, a todas, todos dessa trilha juntos. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá!